O passado nunca está morto. Ele nem mesmo é passado. William Faulkner. Anos. Período 180. Quanto às americanas. Esses aviadores 5 anos. Assim, aquele dia não parecia. Eu tinha ranhosa. Foi uma surpresa. Eu não. Leves. Fôlego. O lançado pela um carro
fotográficas. Vislumbre ocorreu. Mas capturada nessa cujo Donald Stratton sobreviveu à explosão. E depois veio a grande bem em cima dos depósitos que com as baixas em Pearl Harbor. Antes sobreviveram a decente. Navios de guerra tinham navais. É incrível como esses ataques aconteceram tão rápido. Linha de do Pacífico. A Grã-Bretanha grande e era o navio de batalha que mantinha. Unidos estavam em guerra no ápice de uma década. Durante todos os anos 30, os japoneses tinham expandido sua influência pela Ásia. A invasão da China em 1937 levou a 4 anos caçada. Os Estados Unidos emitiram um ultimato: saiam da China ou percam as importações americanas de matérias-primas, e principalmente o petróleo. Para o Japão, o ultimato foi uma agressão. O petróleo abastecia o império, e aproximadamente 80% dele vinha dos Estados Unidos. Para uma potência mundial, novas fontes seriam necessárias. Seu alvo principal para a conquista. Os japoneses só tinham cerca de 1 ano de petróleo antes de Pearl Harbor, e eles tinham que fazer alguma coisa. Era o petróleo ou nada. O japonês é como leite para um bebê. O Japão sabia que o preço do petróleo seria a guerra, e estava determinado a sobreviver e expandir a qualquer custo. Mesmo que isso significasse um ataque preventivo contra a única força capaz de pará-lo, a Frota Americana do Pacífico, com base no Havaí. No começo de 1941, planos de batalha para um ataque a Pearl Harbor foram elaborados pelo almirante Isoroku Yamamoto. Era um plano amplamente dependente de uma nova arma de guerra relativamente nova: a aviação naval. A frota americana, entretanto, estava surpreendentemente despreparada para um ataque de aviões. Este é um filme de exercícios navais americanos realizados em 1921. A prova está na filmagem. 2 décadas antes de Pearl Harbor, a Marinha sabia que um único avião poderia afundar um navio da frota. Esses navios tinham 9 andares de altura. Eles tinham armas imensas com 22 centímetros de diâmetro que lançava um projétil a quase 32 quilômetros. Eles eram tão majestosos, mesmo parados, e pareciam invencíveis. Imortais. Mas eles eram tudo menos isso. Naquele tempo, os navios de guerra eram de última geração. Esperava-se que com esses navios a gente ganharia a guerra. Todo mundo queria estar em um navio de guerra. Presumia-se amplamente que qualquer ataque às Ilhas Havaianas seria na forma de uma batalha marítima. Um confronto que a Frota do Pacífico com seus navios de guerra estava preparada para vencer.
Afinal, o Japão estava a quase 6.500 quilômetros do Havaí. Certamente, uma força-tarefa japonesa não seria capaz de seguir sem ser detectada por muito tempo para ser uma ameaça surpresa. Foi uma das muitas hipóteses que levariam ao desastre. Mas esse não foi só um ataque à frota do Pacífico e não foi só um ataque a Pearl Harbor. E é isso que se perde frequentemente na história. Foi um ataque ao Oahu. Todas as pistas de decolagem tinham que ser atacadas quase que simultaneamente para que os americanos não conseguissem decolar nenhum avião e assim repelir ou talvez enfraquecer o ataque a Pearl Harbor. O primeiro ataque aconteceu aqui, no Campo Wheeler, a principal base de caças da ilha. Incrivelmente, a maioria das aeronaves americanas estava alinhada a céu aberto. Fileira após fileira de aviões foram destruídas muito antes de um alarme soar. Em 15 minutos, o poderio aéreo americano no Havaí simplesmente deixou de existir. Com Wheeler fora de combate, os japoneses basicamente foram à caça de todos os navios principais. Felizmente para os Estados Unidos, seus porta-aviões estavam todos no mar naquela manhã. O mais próximo, o USS Enterprise, estava a cerca de 320 quilômetros a oeste. Mas o porto estava cheio de alvos fáceis, incluindo 8 navios de guerra, 6 cruzadores e 29 contra-torpedeiros. Esta fotografia aérea japonesa mostra a fileira de navios segundos depois do início do ataque. Nesta segunda foto, é possível ver o impacto dos primeiros torpedos lançados no porto. Os atacantes voavam rápido e forte em baixas altitudes de até 33 metros. Dava pra ver o piloto, o copiloto, operadores de rádio rindo de tudo e suas balas calibre .50 explodindo por todos os lados. Este filme mostra a cena na linha de batalha. O Arizona, o West Virginia e o Tennessee haviam sido atingidos e estavam em chamas. Quando os aviões japoneses terminaram seu ataque inicial, parecia que o inferno havia sido desencadeado. Manchas de óleo transformaram a linha de batalha em um mar de fogo, enquanto tanques de combustível rompidos esguichavam e depósitos de munição explodiam. Eu vi uma bola de metal do tamanho de uma locomotiva espiralando pelo ar. E aí, quando começou a baixar, a fumaça tinha nos cegado. Não dava para ver nada. O Arizona tinha sofrido mais, porém mais perdas viriam. Os japoneses ainda tinham mais de 160 aviões novos vindo direto para o Havaí. Esta segunda onda deixaria as forças americanas à beira da destruição total. O ataque japonês ao USS Arizona foi responsável por quase metade das fatalidades em Pearl Harbor. Em menos de 11 minutos, ele passou de navio de guerra invencível à armadilha mortal. A aeronave mostrada nessa fotografia aérea japonesa foi parte do grupo de bombardeiros creditado por afundar o Arizona. O suporte de bomba vazio indica que sua carga foi liberada. Bem longe e abaixo, uma cortina de fumaça pesada oculta a linha de batalha quase destruída. Isso foi um caos. Nós estávamos em estado de choque, confusão, imaginando o que estava acontecendo. Nós realmente não fazíamos ideia. O metal estava bem vermelho. Esse foi um dia terrível. É um dia horrível. Eu me perguntava se eu sobreviveria aquele dia. Eu não fazia ideia de quanto tempo aquilo iria durar. O elemento surpresa já tinha sido quebrado. Os céus acima de Pearl Harbor se encheram de uma densa fumaça preta. Os serviços de emergência ficaram sobrecarregados, com os feridos e moribundos. As minhas pernas queimaram muito. Minhas pernas, braço, rosto, cabelo. Eu perdi o cabelo. E perdi 2 tatuagens também. Os felizardos sofreram queimaduras menores ou ferimentos por estilhaços, mas muitos foram vítimas dos efeitos medonhos dos incêndios com petróleo, causados por combustível de navio e de aviação. Na verdade, o que ficou na minha mente foi todo o petróleo na superfície que estava em chamas e as pessoas dentro dele. Assim que chegamos à praia, havia uma ambulância que nos pegou lá e nos levou direto para a sala de cirurgia.
Eles nos deram uma roupa caqui. Nós não estávamos com aquela roupa nem há 5 minutos e já estava encharcada de petróleo. Os destemidos pilotos japoneses sabiam que agora tinham superioridade aérea. Às 8h50 da manhã, 62 minutos depois do ataque inicial, uma segunda onda de 167 novos aviões de guerra japoneses varreu a ilha havaiana de Oahu. Este bombardeiro japonês de alto nível, conhecido como Kanko, ou Kate, foi um dos 54 aviões que participaram da segunda onda. As pistas aéreas cruzadas vistas abaixo são parte do campo Hickam. Esta foto, quase nunca vista, foi tirada por um sargento de reconhecimento chamado Embry. Ele relata a queda de um avião não identificado enquanto 2 bombardeiros de mergulho circulam no alto. Momentos depois, essas mesmas aeronaves inimigas tentariam derrubar o avião de Embry. Mas a ação no ar era secundária. A frota ainda era o principal objetivo dos japoneses. Estava muito claro, sem muitas nuvens, e eu podia ver os grandes navios. Eu sabia que eles eram os alvos. Eu sabia que era onde eu precisava atirar. Então eu entrei em contato com os outros 8 e disse isso para eles. Embora danificado por um torpedo, o USS Nevada conseguiu sair da fileira de navios de guerra e ir para águas abertas. Mas os bombardeiros de mergulho japoneses reagiram rapidamente e acertaram 6 tiros. Temendo que a perseguição terminasse com o canal bloqueado, o navio encalhou em Hospital Point. Os aviões, na verdade, nos atacaram. Um dos aviões japoneses, na verdade, nos atacou na água, sabe? Mas não nos atingiu. A devastação foi ampliada pela defesa americana. Alguns dos danos à ilha não tiveram nada a ver com os aviões de guerra japoneses. Isso é chamado danos colaterais. E o que acontece é que os americanos também mataram muita gente mesmo. É verdade que muitas pessoas e lugares foram destruídos. Mas nunca houve uma ordem de atirar em civis de propósito. Em meio ao caos, vários aviões americanos confundidos com o inimigo foram atingidos por artilharia antiaérea. Muitos civis também foram vítimas de armas americanas. Até hoje, muitos daqueles que foram chamados de sobreviventes silenciosos, a população civil acreditava terem sido bombardeados pelos japoneses, quando o que realmente aconteceu foi que as bombas que eles pensavam estar caindo sobre eles era fogo amigo. 49 civis foram mortos no ataque, e cerca de 85% deles foram mortos por fogo amigo. Apesar das muitas perdas sofridas pelos americanos, os japoneses fracassaram em encontrar o troféu definitivo, os porta-aviões americanos, que estavam fora em uma missão de rearmar a ilha Wake e outras posses americanas. O Lexington, o Enterprise e o terceiro não foram encontrados em lugar nenhum. E isso não era o que nós esperávamos. As perdas japonesas foram mínimas. 29 aviões, 5 mini-submarinos e cerca de 64 homens mortos. As perdas americanas totalizaram 2.400 homens, e a principal linha de combate do Pacífico estava quase destruída. Quando a segunda onda voltou aos seus porta-aviões, os pilotos japoneses imploraram por uma terceira onda para acabar com o que havia sobrado. Mas o almirante japonês Nagumo tinha que pensar em sua própria frota. Com porta-aviões americanos espreitando em águas desconhecidas, ele sabia que seria uma força formidável. Foi muito fácil para mim ver que os japoneses alcançaram seu objetivo naquele dia. Entende? Eles tiveram um bom dia. Eles apareceram, eles destruíram a gente. E depois foram para casa. Kido Butai, a força de ataque japonesa, partiu para casa às 13 horas em 7 de dezembro. O ataque surpresa a Pearl Harbor havia sido um retumbante sucesso militar, ainda que não fora o ataque mortal que o Japão esperava. Oahu ficou em ruína, mas surpreendentemente a maioria das docas secas e imensos depósitos de combustível foram deixados intactos. A falha foi a seguinte: eles tinham os alvos errados
Eles não precisavam afundar os navios. Se tivesse atingido as docas secas, destruído o depósito de reparos, teria realmente nos ferido na Batalha de Midway. Quando o Yorktown foi consertado, na verdade salvou a Batalha de Midway. Isso é acabar com o petróleo. Petróleo era a chave. Este descuido, mais do que qualquer outro, permitiria aos Estados Unidos se rearmarem, se reorganizarem e retaliarem meses antes do que os japoneses estimavam. Foi a subestimação do povo americano, contudo, que logo seria crucial para a derrota definitiva do Japão. Para o Japão, o sucesso militar do ataque a Pearl Harbor não podia ser negado. A frota americana do Pacífico foi dizimada, com uma perda estimada de 2.400 vidas, 188 aeronaves e 21 navios afundados ou danificados, incluindo 8 navios de guerra. Bem, isso foi uma carnificina. Era o que parecia, sabe? O Oklahoma parecia uma baleia enorme, de cabeça para baixo. O que eu me lembro, eu estava ocupado... Tenho que dizer, eu estava ocupado recolhendo feridos e partes de corpos. Enquanto as realidades de guerra se apresentavam naquela tarde de domingo, o Japão continuava sua missão de conquistar toda a Ásia. Em questão de horas do ataque a Pearl Harbor, forças japonesas começaram ataques às Filipinas, Hong Kong, Xangai, Malásia, Singapura, Guam, Ilha Wake e Midway. Há muitas vitórias que não são só contra os Estados Unidos, mas também contra britânicos e holandeses. Então podemos ver um colapso total do Extremo Oriente. A linha de batalha queimou por dias, documentada em imagens que seriam assustadoramente familiares. Eu abri o meu armário e tudo estava queimado, tinha virado cinzas. Todas as minhas fotos, todos os negativos que eu tinha, estavam derretidos. Havia barcos lá fora tentando recolhê-los e ajudá-los. Tinha gente morta em muitos lugares terríveis. Foi um dia de morte e destruição. Em nenhum lugar mais do que no Arizona. Esta imagem mostra o naufrágio semi-submerso antes da operação de resgate. A maior parte da tripulação estava morta. Sterling Cale foi designado para recuperar os corpos. Tinham alguns homens e o fogo que os atingiu os despedaçou e ou estavam sem cabeça ou sem um braço ou uma perna ou algo assim. Mas nós tínhamos que colocá-los em uma bolsa e mandá-los para sepultamento. Ficamos lá 6 semanas no Arizona tirando corpos. E na verdade, durante esse tempo todo, eu acho que só tiramos uns 107 corpos que pudemos identificar e vários desconhecidos que não conseguimos. Levaria décadas até alguns daqueles restos mortais serem devolvidos às suas famílias. Enquanto a Marinha tentava se recuperar do choque, o Japão bramava sua vitória avassaladora e fazia dos Estados Unidos a grande ameaça. A maioria dos filmes e das fotografias tiradas pelos pilotos japoneses estava a bordo dos porta-aviões que foram afundados na Batalha de Midway 6 meses depois. Mas algumas imagens foram logo divulgadas para o continente, para o consumo público. A campanha de propaganda subsequente criaria uma visão muito diferente daquele dia. Como esse cinejornal se vangloria, os cidadãos japoneses eram alimentados pelos relatos oficiais da grande vitória no Havaí sobre o agressor americano. A hora chegou. A estrada está pronta. Eles estão surgindo agressivamente em Pearl Harbor. Ataque surpresa bem-sucedido. Rapidamente, as forças da Marinha japonesa reverteram a maré da batalha. Banzai, fuzileiros imperiais. Nas mentes americanas, a natureza do ataque mudou tudo. Não importa quanto tempo leve para superarmos esta invasão premeditada. Os americanos... O isolacionismo americano não existia mais. Os americanos se uniram em um único propósito: devolver a traição do ataque não provocado. A vitória absoluta. O país está ultrajado
e os japoneses se tornaram o inimigo mortal dos Estados Unidos. Será uma guerra sem misericórdia, e essa guerra sem misericórdia será realizada em todas essas batalhas do Pacífico e acho que culmina em um lugar chamado Iwo Jima. Os Estados Unidos agora estavam em guerra, e em nenhum lugar isso era mais evidente que em sua política de relações públicas de atiçar o ódio aos japoneses e vender a vitória ao povo americano. Então, você é o inimigo. Você não conhece os japoneses. Você só acha que conhece. E está enganado. Deixe-me te mostrar o quão enganado você está. O racismo de ambos os lados virou parte de uma campanha maciça de ódio étnico, abastecido pela febre da guerra. Os americanos não faziam ideia de quem eram os japoneses. Para os americanos, eles eram o tipo de gente da National Geographic com grandes lutadores de sumô lá em algum lugar do Pacífico. Os americanos tinham a ideia de que tudo feito no Japão se quebrava. Na verdade, era assim mesmo. Os produtos deles eram muito ruins. Eles eram de péssima qualidade, eram cópias. Os japoneses não sabiam pilotar aviões. Eles tinham olhinhos puxados, eles não enxergavam. Eles eram levados nas costas das mães. Eles não tinham equilíbrio, eram pessoas pequenas que não podiam fazer nada de bom. Não podiam construir nada, realmente, eram medíocres. Muito menos derrotar os grandes americanos. Todos a seus postos, em suas estações de batalha. Lembre-se de Pearl Harbor virou o grito de guerra para a nação aniquilar o Império Japonês. Imagens da destruição e da traição eram vendidas diretamente ao público americano, através de cinejornais e jornais. A falta de evidência visual detalhando o ataque, na verdade, favoreceu a campanha de relações públicas, permitindo que o Departamento de Guerra recriasse o acontecimento segundo sua própria agenda. Os americanos tinham um filme chamado 7 de Dezembro, feito por John Ford. Péssimo, horrível mesmo, muito ruim. Quer dizer, era só propaganda. Tem um cara grande, é o Tio Sam, e o Tio Sam tem um uniforme branco e azul, e aqueles japinhas sorrateiros, sabe? E aí ele fica andando, e quer dizer, é politicamente incorreto. Se você olhar as fotos originais de Pearl Harbor, vai ver os corpos na água. Se nós tivéssemos câmeras em Pearl Harbor, aí você poderia ter filmado essas coisas, mas elas eram falsas. John Ford chega 3 ou 4 dias depois e filma isso. Tem cadáveres na água. A verdade é que eles são espantalhos e bonecos. Os japoneses também fizeram seu filme, recriando em detalhes a operação de Pearl Harbor. Esta fotografia mostra técnicos em um set de filmagem, onde a fileira de navios de guerra foi construída em miniatura. Os japoneses têm um filme chamado A Grande Guerra do Pacífico. E em A Grande Guerra do Pacífico, eles mostram os porta-aviões e tem alguém no papel de Genda, o planejador, e Fujita, aquele que iniciou, que disse Tora, 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 e mostra o santuário deles e como eles se prepararam e como eles treinaram. Os próprios japoneses estão descontentes com suas vitórias, conquistas e objetivos alcançados, o que leva o almirante Yamamoto a falar de uma doença da vitória. E isso vai ser desastroso quando chegar a Midway, 6 meses depois. O arquiteto do ataque, o almirante Isoroku Yamamoto, temia as consequências definitivas de seu sucesso. Ele tinha estado nos Estados Unidos e sabia que o país era capaz de uma produção em massa em uma escala que o Japão nunca tinha visto. Se esse potencial se concentrasse em um esforço de guerra, ele sabia que os Estados Unidos podiam superar a indústria bélica de sua própria nação. O povo japonês subestimou os Estados Unidos enormemente. Eles realmente pensavam que em 6 meses talvez nos renderíamos. Os japoneses viam os americanos como gangsters, como nos filmes de 1930 de Jim Cagney, George Raft e John Dillinger. A desconfiança agia em ambos os lados. Em nome da segurança nacional, muitos americanos tratavam todas as pessoas com descendência japonesa de um modo decididamente não americano. Um grande número de nipo-americanos foi retirado de suas casas e internado em campos de realocação, supostamente para sua própria segurança. Inevitavelmente, sérias questões se levantaram após o ataque. Como isso podia ter acontecido? Quem era o culpado?
Como podia ter sido evitado? Os japoneses tinham aviões melhores, eles tinham uma munição melhor, eles tinham torpedos melhores, eles tinham pilotos melhores nos primeiros dias, mas quando a guerra começou, então você tem essa máquina americana, esse grande arsenal da democracia, e as pessoas colocam a mão na massa e elas foram treinadas. Mas no começo da guerra, nós não queríamos admitir isso, é isso que me incomoda. De muitas maneiras, o ataque a Pearl Harbor foi um divisor de águas para o Império Japonês. Mas a magnitude do evento foi tão grande que as cicatrizes físicas daquele dia ainda permanecem, como lembretes permanentes das 2 horas que mudaram os Estados Unidos. E nenhuma é mais dolorosa que aquela que aponta para o fato que o ataque surpresa podia ter sido evitado. O ataque surpresa do Japão a Pearl Harbor podia ter sido detectado em vários pontos ao longo do caminho. Rumores de uma invasão iminente surgiram primeiro meses antes, quando o evento ainda estava na fase de planejamento. 7 meses antes, em um coquetel de luxo, o embaixador do Peru diz ao nosso pessoal, ei, eu ouvi falar que os japoneses vão atacar Pearl Harbor. De onde você tirou isso? Ele diz, bem, o cozinheiro me contou, o criado. E ele volta e conta ao secretário de Estado Hull, que passa ao seu pessoal. Então ele diz, nem de longe, é impossível, não poderia acontecer. Uma das falhas mais significativas ocorreu apenas 1 hora antes dos aviões chegarem em Oahu. O exército tinha recentemente começado a trabalhar com uma nova arma confidencial, o radar. Na era do computador, a mecânica do radar parece quase bizarra. Refletindo ondas de rádio de um objeto como um avião, é possível medir a que distância está o objeto, a que velocidade está viajando e em qual direção. Em 1941, entretanto, esta tecnologia inovadora ainda era considerada ultra secreta. Às 7h02 da manhã, um operador em treinamento na nova estação de Opana Point, no nordeste das montanhas de Oahu, captou um sinal tão grande que ele pensou se tratar de um mau funcionamento do equipamento. Esta impressão da tela do radar foi criada por um dos homens em serviço naquela manhã. A linha grande à direita representa como a formação japonesa aparecia no osciloscópio. Com certeza houve algum tipo de interpretação naquilo que o operador viu, mas com o treinamento suficiente o operador detectaria e teria uma boa ideia do que estava vendo. A linha que eles viram era maior do que qualquer uma já captada antes. A Marinha tinha treinado o uso do equipamento com o exército, mas eles não usavam com um número tão grande de aviões. Mas ele se mostrou fatalmente preciso. Dezenas de aviões japoneses se aproximavam a menos de 240 quilômetros do litoral havaiano. Os operadores em Opana Point relataram o que viram ao centro de comunicações no Fort Shafter. Mas os responsáveis pelos aviões estavam no café da manhã. O oficial de serviço era novo no trabalho como um observador. Ele presumiu que os atacantes fossem a chegada de bombardeiros americanos B-17, então ele disse ao operador em Opana, não se preocupe com isso. Esse descuido teria consequências fatais. Estes se tornariam os 40 minutos mais mal utilizados dos Estados Unidos. Mas mesmo que o alerta tivesse soado, não havia procedimento oficial para coordenar os caças do Exército e as defesas da Marinha. E os navios de guerra não eram páreo para as dezenas de aviões. Vidas poderiam ter sido salvas? A resposta é sim, embora fosse improvável que os navios tivessem escapado. Nós tínhamos um cara chamado Martin, e ele era o comandante da Força Aérea lá, e um cara chamado Bellinger, que era da Marinha. Essa foi uma cooperação entre eles. Eles emitiram um relatório chamado o Relatório Martin Bellinger. Nesse relatório, eles dizem que se os japoneses nos atacassem, eles viriam do oeste, seria numa manhã de domingo, eles usariam torpedeiros, etc. Eles quase previram o que aconteceria. Foi uma espécie de premonição. Hoje, evidências do ataque ainda podem ser encontradas pela ilha na forma de cicatrizes físicas reais. Buracos de bomba permeiam o asfalto do Campo Wheeler, o primeiro alvo dos japoneses. Esta fotografia mostra Wheeler logo depois do ataque.
Esses são os hangares originais, e hoje eles abrigam algumas das armas aéreas mais avançadas dos Estados Unidos. Mas os prédios também escondem antigos segredos. Esses buracos de bala foram feitos por caças japoneses. Metralhadoras e canhões de 20 mm perfuraram o aço e pulverizaram o concreto. A apenas 11 quilômetros de distância fica o quartel do Campo Hickam, lar de muitos pilotos. Ele foi transformado em uma zona de morte. 187 homens, incluindo 5 civis, perderam suas vidas aqui. Mesmo com reformas tendo sido feitas, centenas de marcas de metralhadoras e buracos de bala permanecem preservados com uma placa especial, um lembrete arrepiante de um país que foi pego de surpresa. Algumas relíquias do ataque a Pearl Harbor raramente são vistas pelo público. Este pontão de 9 metros escondido em Hickam foi usado na enorme operação de resgate depois do ataque. Como visto neste filme da Operação Real, esses pontões eram cheios de água, lançados nos navios afundados e depois bombeados com ar para erguer os cascos submersos. Depois, há o memorial ao USS Utah, um velho navio de guerra convertido em navio de artilharia auxiliar. 58 homens de sua tripulação foram mortos, a maioria ainda jaz abaixo de seus decks. O navio descansa na extremidade da ilha Ford, em frente à fileira de navios. Ironicamente, o Utah tinha as últimas armas antiaéreas em Pearl Harbor, mas ele foi superado por adversários superiores. O memorial está localizado em uma base naval ativa, por isso não há acesso geral para o público. Com a manutenção rotineira do canal e do porto, novas relíquias continuam a surgir. Aqui nos antigos hangares de hidroaviões, local dessa famosa fotografia tirada durante o ataque, está um longo pedaço de um mastro principal de 13 metros, tudo o que sobrou do USS Oklahoma. Ela representa a evidência mais tangível do USS Oklahoma. Quando o navio virou, a superestrutura entrou na lama. Evidência de grande pressão exercida naquela superestrutura é essa perna do mastro. Ela está dobrada, amassada e rachada. O sino do navio estava amarrado nessa couraça que foi tirada dessa perna do mastro. Esses fantasmas de Pearl Harbor continuam a desafiar o tempo. E a 8.000 quilômetros do Havaí, um marinheiro finalmente está voltando para casa. Dos 429 homens que morreram no navio de guerra USS Oklahoma, somente 35 foram identificados nos anos seguintes ao ataque. O resto foi enterrado em túmulos marcados como desconhecido. Mas quase 75 anos depois, um desses homens desconhecidos recebeu um nome. Bombeiro da Marinha Terceira Classe Edwin C. Hopkins, USS Oklahoma, aos 19 anos, em 7 de dezembro de 1941. Meu irmão é o mais velho, então ele recebeu a ligação e ele me ligou. E não conseguia dizer as palavras, não conseguia falar, e eu sabia que era alguma coisa importante, e eu pensei que alguma coisa tinha acontecido a alguém. E eu disse, só fala pra mim. E ele disse, o tio Ed foi identificado. Não há lei que limite homenagens a alguém que morreu por seu país. O petróleo que cobriu Pearl Harbor depois do ataque foi crucial na identificação dos restos mortais desconhecidos. O óleo de combustível agiu como conservante do DNA nesses ossos, e nós pudemos obter DNA de alta qualidade desses esqueletos, o que na verdade trabalhou em nosso favor. Se tivermos
amostras certas de referência familiar, podemos identificar com sucesso todos os desconhecidos que recuperamos atualmente. As pessoas sempre perguntam se o soldado desconhecido é uma coisa do passado. E a resposta para isso é sim. Eu acho que é importante prestar contas de um indivíduo, levar esse indivíduo para casa e dar a ele um nome. É um dos meus imperativos morais e éticos, que ninguém deve ser enterrado sem um nome. Em 15 de outubro de 2016, Faye Hopkins Burr finalmente pôde ver seu tio repousar em sua cidade natal. Minha avó sempre pensava que ele viria para casa, mas perder um filho deve ser a coisa mais horrível que pode acontecer. Mas aí nunca saber onde ele está, o que houve com ele, sempre deu a ela um fio de esperança de que talvez eles estivessem errados. Eles colocaram o nome dele gravado na lápide, com sua data de nascimento e a data da morte. Então isso me diz, eu acho que ele voltou para casa. Eu tenho o nome dele aqui. Que o Senhor o abençoe e o guarde. O Senhor faça sua face brilhar sobre ele e seja gentil para com ele. Que o Senhor erga o seu semblante para ele e lhe dê paz. O passado não está morto. E embora o mundo tenha mudado desde aquela manhã de 7 de dezembro, para alguns, ele não mudou o suficiente. Os militares comuns em Pearl Harbor não perdoaram. Para eles, isso é uma coisa que não se pode perdoar. Não se pode perdoar o fato de ver seus amigos morrendo daquela forma. Mesmo que alguns veteranos consigam perdoar, é impossível esquecer. Eu tive sorte. Sabe, nós demos alguma coisa, mas alguns deram tudo. E eu fui um dos que tiveram sorte. Há também aqueles que estavam em Pearl Harbor que planejam fazer um último retorno. Eu vou ser cremado, é claro. E eu já fiz um esforço para ser levado para o Havaí, para Pearl Harbor e ser jogado perto do USS Utah. Agora eu menciono isso o tempo todo e tem pessoas que riem disso e era pra ter graça, mas quando eu vou ao Memorial do Arizona, a sala do memorial, onde estão todos os nomes, eu fico ali 1 minuto ou 2 e me inclino e digo: oi, companheiros, esse velho cachorro vai estar aqui com vocês qualquer dia desses. O último capítulo da história de Edwin é sua volta para Keene. Nós estamos tentando fazer isso acontecer desde 2008. É hora de honrá-lo e celebrar seu retorno ao lugar que ele amava, sua cidade natal. Os fantasmas de Pearl Harbor continuarão a assombrar a nossa memória. Centenas de outros soldados desconhecidos serão identificados e devolvidos para casa nos próximos anos. E até o fim dessa jornada, o passado nunca será inteiramente passado. Então eu queria dizer, tio Ed, você lutou o bom combate, marinheiro. Eu te desejo mares calmos e brisas suaves, mas acima de tudo, eu gostaria de dizer, bem-vindo ao lar, tio Ed, bem-vindo ao lar.